Boa noite a todos e a todas que estão chegando aqui, que estão chegando ao vivo, que estão vendo essa live depois. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. O propósito dessa live é me apresentar, falar um pouco de quem eu sou, do que eu faço e por que eu estou coach integral sistêmica. Trazer um pouco do meu conhecimento, falar das crenças que permeiam a nossa identidade pessoal, que permeiam o nosso relacionamento pessoal, nosso relacionamento conjugal e familiar. Daqui a pouco a Débora está chegando aqui também, que ela vai conversar e ela vai falar um pouco sobre a questão das crenças. Quanto as crenças, elas nos limitam, as nossas crenças limitantes nos tiram do caminho que a gente busca conscientemente de viver um relacionamento melhor, de ter uma família estruturada. Todas essas crenças a gente traz do nosso sistema familiar e eles estão agindo ainda hoje, inconscientemente, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos. Então a gente vai trazer um pouco desse esclarecimento aqui. Gente, sejam bem-vindas. Letícia, Jéssica, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui. Eu já vou me apresentando. Eu sou Maura Machado, sou coach, estou coach integral sistêmica e trabalho na área de relacionamento pessoal e familiar. Eu entendi que a minha vivência familiar, tudo que eu vivi na minha família, fez com que hoje eu quisesse ajudar outras famílias a não passar por isso. Porque eu passei também dentro da minha família, tive momentos em que as minhas crenças familiares interferiram no meu relacionamento. Na época da pandemia, foi um momento onde eu fui buscar ajuda, porque o meu relacionamento, se eu não tivesse buscado uma compreensão, se eu não tivesse buscado inteligência emocional e passado por um processo de descobrimento de autoconhecimento, ele tinha sucumbido. Então eu entendi ali dentro desse treinamento de inteligência emocional o quanto as nossas crenças estão firmes em nós e estão atrapalhando o nosso relacionamento conosco primeiro, depois com os outros, com os filhos, com o cônjuge, com o parceiro. Eu vim de uma família de 4 filhos, onde meu pai e minha mãe se uniram em amor, mas tiveram muitos conflitos familiares, por vários tipos de questões financeiras, as crenças que cada um trouxe dos seus sistemas familiares, e tinha muito conflito, tinha muito problema de álcool, tinha muito abuso físico, emocional, tinha muita violência doméstica. E tudo isso trouxeram em mim, fizeram com que as minhas crenças em relação à mulher, em relação ao homem, em relação à família, fossem muito enraizadas de uma maneira muito negativa. E quando eu vim para a minha fase adulta, que eu vim buscar um relacionamento, eu percebi o quanto isso estava prejudicando o meu relacionamento. Depois de um tempo, claro, porque inconscientemente a gente não sabe disso. A gente vem da nossa família achando que vai fazer diferente daquilo que viu que não foi bom, ou fazendo igual aquilo que achou que era bom. E a gente acaba repetindo sem se dar conta quanto isso está atrapalhando o nosso relacionamento. Foi isso que aconteceu. Meu relacionamento ele começou a sucumbir na pandemia por conta de crenças que a gente estava... Foi um momento onde a gente ficou muito próximos e a gente começou a ter muitos conflitos internos, muitos conflitos em função de relacionamento pessoal, em função de criação dos filhos, em função do dinheiro. E tudo isso estava sendo trazido do meu sistema familiar e do sistema familiar do meu marido. E ali eu descobri que tinha alguma coisa errada. E eu fui buscar ajuda. Fui buscar ajuda no método CIS, que foi o treinamento de inteligência emocional que eu fiz. Nós dois passamos por este treinamento, por essa metanoia, e ali a gente descobriu várias crenças que estavam
fazendo com que os conflitos no nosso relacionamento estivessem existindo. E dentro do método CIS, eu entendi que eu tinha que dar um passo a mais. E foi aonde eu fui buscar o coaching integral sistêmico, para me aprofundar nessa metodologia que é o coaching integral sistêmico, que ele atua diretamente na inteligência emocional, no equilíbrio das nossas emoções, trabalha as nossas crenças, nossas dores emocionais, as nossas feridas emocionais da nossa criança. Todo mundo já deve ter ouvido falar na criança interior, no Instagram, nas redes sociais, falam muito sobre a criança interior. E a criança interior nada mais é do que a nossa criança ferida, que ficou lá atrás com necessidades de pai, de mãe, que não se sentiu pertencente, que não se sentiu amada, que se sentiu rejeitada, abandonada, traída. E tudo isso formam as nossas crenças. E a gente vem para a fase adulta, se relaciona, e quando a gente se relaciona, essas feridas elas começam a aparecer de uma forma muito mais intensa. Porque tudo aquilo que eu não consigo ver em mim, o outro está me mostrando. Ele vem também com o sistema familiar dele, que é onde a gente se junta e começa a ver os conflitos, os desafios. Então, fazer parte do coaching integral sistêmico para mim foi algo transformador. E hoje eu vivo essa metodologia na minha vida, na vida da minha família e levo para mais famílias. Porque eu descobri que só o amor, ele não é suficiente para manter uma família. Eu descobri isso na minha família de origem, que o amor não era suficiente para se manter vivo. E faltavam coisas, porque eu vi o quanto meu pai e minha mãe se amavam. Mas não foi o suficiente para evitar brigas, para evitar discordância, para evitar violência física, agressões verbais, psicológicas. E eu entendi que faltavam coisas ali. Eu entendi dentro do coach que faltava Deus e que faltava inteligência emocional. Eles precisavam entender um pouquinho mais das suas feridas, das suas dores. Trabalhar isso para que um não colocasse no outro, isso para que não intervisse dentro da relação como casal e do relacionamento como nós, como filhos. Então ali eu entendi a importância de ter inteligência emocional, a importância de curar, de olhar para as nossas dores mais profundas e entender o que me cabe, o que é meu na relação e o que é do outro. Entender aquilo que eu sinto, que não tem a ver com o outro muitas vezes, e sim com as minhas feridas que já estão abertas desde a minha infância. Que a minha criança queria atenção, minha criança queria ser mais cuidada, ser mais amada e pertencente. E dentro de um lar de desequilíbrio, de conflito, isso não existe. Os filhos, eles acabam ficando à mercê quando os pais, eles não conseguem ter um relacionamento saudável. Os filhos sofrem. E foi isso que aconteceu dentro da minha família. E eu, por crenças que eu vim trazendo, eu levei para minha família de origem. Estava totalmente desestruturada, estava tendo muito conflito, eu estava sendo irresponsável, eu não estava tendo autorresponsabilidade no meu relacionamento com os meus filhos, com o meu marido. E por quê? Porque eu ainda estava muito ferida, eu ainda buscava uma reparação de algo lá da infância e não entendia isso. Inconscientemente eu não entendia isso. E dentro do treinamento, dentro do coaching integral sistêmico, eu comecei a olhar para isso com mais seriedade, eu comecei a olhar para isso com um olhar de cuidado, com um olhar de eu preciso curar isso, porque senão eu vou passar para os meus filhos. E estava acontecendo com o meu filho mais velho. Estava passando para ele toda a minha insatisfação, todas as minhas dores da infância, porque eu também não estava cuidando dele. Eu repeti o padrão que o meu pai e a minha mãe fizeram, que era sempre deixar com que nós fôssemos cuidados por outra pessoa. Eles não tinham tempo, porque eles viviam sempre nos seus próprios conflitos, nos seus próprios emaranhamentos, que os filhos eles tinham que se virar. Essa é a grande verdade. E eu entendi isso que eu estava repetindo com o meu filho. E quando eu entendi isso, eu fiquei muito triste em saber o que eu estava fazendo com ele.
E ali eu resolvi dar um basta. Um basta na repetição de padrão, um basta nas crenças que estavam me limitando de me relacionar melhor com meu filho, porque eu também não conseguia me relacionar com ele direito, eu não conseguia dar amor, eu não conseguia dar atenção, ter momento de qualidade com ele, porque eu não tive isso. E a gente não entende por que não faz. A gente usa várias narrativas de, não tenho tempo, eu não sei brincar, eu não gosto de brincar. E, na verdade, a gente não dá o que a gente não teve. Essa é a grande verdade. Então, a gente precisa reprogramar essas crenças, a gente precisa olhar para isso com um outro olhar, de fora da relação. Vocês estão conseguindo ouvir? Olha, a Débora já entrou, vou chamar ela para participar com nós. Sabrina, querida, bem-vinda. Bom te ver aqui. Olá, boa noite. Boa noite, Débora, tudo bem? Tudo tranquilo. Tá. Então tá. Falei um pouco, então, Débora, sobre isso. Eu falei sobre meu sistema familiar, das crenças que eu trouxe, do que isso interviu no meu relacionamento pessoal, no relacionamento com os meus filhos, com meu marido, e o quanto a gente precisa olhar para isso, porque isso está agindo em nós. Hoje até postei nos meus stories que até você se tornar consciente, o subconsciente vai dirigir a tua vida e tu vai achar que é o acaso. Então a gente precisa olhar para isso com muita clareza e entender que as nossas crenças, sim, elas estão interferindo. Tudo que a gente viveu, tudo que a gente ouviu, sentiu, com muita intensidade ou por repetição, formaram as nossas crenças. E agora eu quero pedir para a Débora falar um pouquinho sobre isso. E ela falou muito bem de manhã, quero que ela esclareça para você. Por favor. Hoje, agora pela noite, eu vou dar uma introduçãozinha no que é crenças primeiro, né? Porque a gente fala de crença, só que nem todo mundo sabe o que é crença, né? Isso até teve um dia desses a gente falou numa live e eu lembro de ter comentado com o pessoal, gente, a gente tem que falar o que é crença, né? Assim, então, crença. O que é uma crença? Crença, ela é tudo aquilo que por repetição tu ouve na infância ou por forte impacto emocional, um fato que acontece com vocês, com nós, né, quando nós somos crianças, de forte impacto emocional, forma uma crença. Então, assim, as crenças, elas são, a gente chama de crenças são autorrealizáveis, né? Porque acontece, na infância tu ouve e aí depois tu começa a repetir. É a mesma coisa assim, a criança, por exemplo, pede para os pais ou tutores um brinquedo e um pai, um tutor, uma mãe, alguém, a pessoa que é responsável pelaquela criança diz, não, eu não posso, não tenho dinheiro. Aquela repetição, o não ter dinheiro, a criança vai enraizando como uma crença. Meus pais nunca têm dinheiro. E aí vai se formando crenças de escassez, isso lá na infância. Aí várias minúsculas coisas que por repetição, que envolvem pensamentos e sentimentos e frases, né? Afirmativas ou negativas, porque as crenças limitantes são de frases, são oriundas de frases negativas, elas vão formando essa situação que tu cria dentro da tua mente, né? O Paulo Vieira usa a expressão, né, forma a sinapse, né? Então, assim, aconteceu um fato, né, por repetição, o teu cérebro armazena aquela informação dentro de uma sinapse neural, dentro do teu cérebro. E aquela sinapse, ela vira algo concreto, fechado, quando repete várias vezes, né, por repetição. Ou quando, por exemplo, uma criança, vamos supor, um forte impacto emocional, a criança tirou uma nota ruim na escola e o pai vai lá e dá uma surra. É um forte impacto emocional. A criança, o adolescente ali, aquela fase de 11, 12 anos, resolve dar um beijo na escola, ainda está formando crenças nessa fase, né? 11, 12 anos. A criança deu um beijo e o pai e a mãe surta e vai lá e agride a criança. Forte impacto emocional. Então, tudo que é forte impacto emocional que a criança vive e tudo aquilo que é repetição, né? Não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Outras crenças, assim, por exemplo, você
burro, você é idiota, você não consegue fazer as coisas direito, sai daqui, não precisa me ajudar, porque cada vez que tu vem me ajudar, mais me atrapalha do que me ajuda. Eu estava lendo um livro esses dias e aí eu achei interessante, o próprio autor do livro, ele citou que os pais dele diziam, ai, parece um louquinho, um louquinho, e usavam muito a expressão louquinho. E aí, com os anos se passaram, né, ele se tornou um adulto meio atrapalhado, e ele mesmo se auto-intitulava meio louquinho. E aí, aquela crença dele se enraizou tão forte na infância que tudo que ele ia fazer e coisas, às vezes ele se atrapalhava mesmo, ele trocava as ideias, ele esquecia com muita facilidade as coisas e ele mesmo se auto-intitulava de louquinho. E aí ele notou depois que ele fez, né, ele participou assim de algumas imersões de inteligência emocional, ele se deu por conta que aquilo era uma crença que estava enraizada e que para ele transcender, para ele melhorar como pessoa, ele precisava eliminar aquela fala e mudar completamente o verbo dele mesmo. Então, assim, as crenças, elas são isso, são situações que tu vive por forte impacto emocional ou por repetição. Esse exemplo que eu dei do menino, né, que naquela época ele era menino, hoje ele é um adulto, que ele mesmo era chamado de louquinho e ele foi usando isso, né, como argumento para a vida dele, foi repetição. Forte impacto emocional, né, como eu dei o exemplo aí, uma criança, uma adolescente que apanha dos pais porque deu um beijo na escola, ou que é chamado de burro, de idiota, de você não consegue fazer nada direito, frases pesadas e que marcam, essas frases pesadas, elas formam crenças. E aí algumas crenças se formam por isso e também se formam assim, ó. Vamos supor que eu tenha vivido num lar completamente tóxico, né? Meu pai e minha mãe viviam brigando, tá? Aí o que acontece? Esse lar tóxico, essa toxicidade, a criança ela se culpa muito, porque ela ouve muitas coisas, né? Ela ouve, por exemplo, assim, se não fosse por vocês eu já teria ido embora, né? Algumas mães falam, né? Ah, se eu não tivesse meus filhos eu sumia. E aí a criança ela vai criando crenças, né? Eu sou um peso para minha casa, eu sou um peso para minha mãe. Meus pais não me gostam porque eu atrapalho a vida deles. E essas crenças elas vão ficando enraizadas, né? Família não é bom. Ou as meninas que criam seus irmãos por muito tempo, elas vão criando a crença de que ter uma família é muito chato, que é difícil ter filhos, que a vida é muito complicada. E aí, se o pai trai a mãe ou a mãe trai o pai, quando há conflitos ali dos casais, a criança ela vai criando crenças assim, no caso da menina, meu pai, os homens não são tão bons, meu pai traiu minha mãe, ser casado não é tão legal assim, não quero ter ninguém. Ou se depois da separação a mãe ainda fica falando coisas, alimentando essa pequena crença que está se formando, fica mais enraizado ainda, né? Daí ela começa a ter crenças assim, homem não presta, tudo que é homem é podre, são tudo farinha do mesmo saco. E assim, inúmeras crenças fazem com que ela tenha... como é que eu vou dizer assim, por repetição, ela cria essa sinapse neural de que aquilo ali é uma verdade. E aí, por que o Paulo Vieira fala que toda crença é autorrealizável? Porque no momento que está ali dentro da tua mente aquela crença, que tu acredita naquilo ali, tu não consegue, por lei da atração, tu começa a atrair mais das situações que tu acredita. Justamente porque o universo consciente é muito inteligente. Existe uma força muito maior que nós, que é esse universo consciente. Ele faz com que tudo aquilo que tu tem dentro enraizado volte para o teu cenário para que tu consiga limpar isso e aprender com isso. Então, assim, por isso que a gente, né, tá fazendo eu tô participando com outros 2 colegas da live dos 40 de deserto, e aí todos os dias a gente traz um tema. Por quê? Porque essa limpeza, ela é profunda, né? Nós temos muitas crenças, muitas. Eu mesma já limpei várias em mim e eu sei que tem milhões ainda, né? Porque a gente vai criando muitas crenças na infância. O Paulo Vieira fala de 3 tipos de memórias: memórias positivas,
as negativas e os lapsos de memória. Então, se tu for ver, são 3 tipos. O tempo todo tu tá criando memória. Eu tô aqui conversando nessa live, tô criando um tipo de memória, uma memória neutra ou positiva, negativa não é. Mas uma criança que fica sentada olhando televisão, ou ela está criando um lapso de memória, ou ela está criando uma memória negativa, dependendo do conteúdo que ela está assistindo. Ela pode, se estiver olhando um filme estilo Cinderela, ou Branca de Neve, algum assim, ela pode estar criando memórias positivas. Entende? Então, assim, tudo é memória, tudo vira memória. E essas memórias criam crenças, né? E essas crenças, elas formam esse ser que nós somos. E aí, esse ser que nós somos, por lei da atração, atrai situações que nós vivemos na infância para o cenário atual, para que a gente aprenda, para que a gente transcende as situações e se torne um ser um pouco melhor e um pouco mais evoluído. É isso. Crenças. Vai lá, Maura. Quer trazer exemplos da vida prática? Da minha vida, vou trazer agora. Tudo que tu falaste aí foi exatamente isso que eu vivi. E eu cuidei muito dos meus pais, por exemplo. Eu cuidei muito dos meus irmãos. A gente sempre tinha que se cuidar um ao outro. E eu dizia sempre, eu não vou casar, eu não vou ter filhos. Por quê? Porque é exatamente isso. Ter filhos é extremamente cansativo, dá muito trabalho. Eu vejo a minha mãe trabalhando, se matando direto. O meu pai, ele não ajuda, ele trai, ele não provê, ele bebe, ele bate, ele humilha. Eu não quero um relacionamento para minha vida assim. Eu trouxe exatamente isso que tu falou. O homem para mim não era confiável. E o meu primeiro relacionamento foi exatamente igual ao da minha mãe. Por quê? Porque os nossos primeiros mentores são pai e mãe. Então, observa o teu relacionamento e observa o relacionamento dos teus pais. O que tem de semelhante? Ou tu repeliu, não quer saber daquilo, ou tu repetiu exatamente igual. E eu vim, meu primeiro relacionamento foi esse. E aí, quando eu comecei a me dar conta de, gente, eu não quero isso na minha vida. E aí eu saí, eu consegui sair de um relacionamento abusivo. E, na verdade, eu já vivia dentro da minha casa um relacionamento abusivo. Totalmente, diariamente isso. Então, isso para mim era muito familiar, viver assim. Por pior que seja, era familiar, era o que eu conhecia de relacionamento. E aí eu disse, chega, não quero mais. E aí eu vim embora para Porto Alegre para buscar uma vida melhor profissionalmente, para buscar. Eu nem pensava em me relacionar, eu pensava só em crescer profissionalmente, estudar e ascender em mim, dar de mim. E aí, no meio disso tudo, eu conheci o meu marido e ele foi totalmente ao contrário do que eu estava acostumada, uma pessoa totalmente boa, responsável, provedor, que era uma pessoa incrível, mas eu já estava com as minhas crenças muito enraizadas. Então, para mim, ele mostrava algo, mas lá atrás eu dizia, vai fazer, vai acontecer, porque o homem é aquilo que eu conheço. Então, a gente se casou, a gente se relacionou e eu sempre com o pé atrás. Por quê? Porque eu precisava que a minha criança fosse confirmada. Eu precisava que aquilo aparecesse, porque para mim em algum momento aquilo ia acontecer. E foi até que aconteceu. Por quê? Porque eu me eximi. Eu vivi o meu relacionamento exatamente como a minha mãe vivia. Aqui mandava em casa, aqui fazia tudo do jeito dela, aqui era responsável por tudo, aqui dominava tudo, aqui dizia o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Porque foi isso que eu vi ser feito. Até que chegou uma hora que eu disse, gente, o que eu tô fazendo? Não quero mais isso, não. Não quero mais ser essa pessoa. Não quero mais esse relacionamento pra mim. Não quero ser mais essa mãe. E aí entrou o treinamento de inteligência emocional e fez eu entender por que eu agia assim. Eu não sabia, eu achei que aquilo era assim mesmo. E aí, ali começaram as reprogramações de crença. É um longo caminho, mas a diferença da minha vida, do meu relacionamento antes do método CIS, do meu treinamento e de eu passar pela formação de coach, é uma. E meu relacionamento hoje é completamente diferente. Hoje não existe mais aqueles resquícios de relacionamento tóxico, abusivo, de ser a pessoa que manda, que dá ordem. Hoje o nosso relacionamento é assim.
Porque no relacionamento dos meus pais, eu vi isso, que a minha mãe, ela mandava no meu pai. Meu pai não tinha voz. Ele sabia agredir, não sabia conversar. Então, ela era a que mandava. Em um relacionamento, a gente chega os dois para se relacionar. Os dois decidem, os dois vão no mesmo caminho. E hoje eu vivo isso. Deixa eu entender, a tua mãe era a que era impositiva na casa, era, digamos, o braço forte, era que tinha a voz altiva. E o teu pai era submisso? A minha mãe era o homem da casa, sim. Ela tinha energia alta e o teu pai acabava sendo submisso, o cara que ficava, aceitava tudo que ela fazia, isso? Então, o que eu via ensinamentos? O homem não resolve nada, não provê, não cuida, não protege. E aí a vida te trouxe para o teu cenário a mesma situação para te aprender com isso, é isso? É exatamente isso que eu ia falar agora. Porque os nossos relacionamentos, eles estão o tempo todo nos mostrando que nós precisamos ser vistos. Nunca é sobre o outro. A gente sempre diz, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. E em mim, eu sou permissivo. O que eu permito que fulano faça? O que eu preciso trabalhar em mim? E hoje isso ficou muito claro, assim. Eu todo tempo, quando algo me incomoda, eu sempre estou buscando em mim por que isso me incomodou. A questão do abandono. Sempre fui muito abandonada, sempre fiquei muito com tios, com tias, com amigo, com vizinho, e aquilo para mim era exaustivo, eu sempre achei aquilo horrível. Então, toda vez que meu marido saía para trabalhar, ele viajava muito, ficava fora, eu não entendia porque aquele sentimento em mim. E tinha muita raiva, eu disse, cara, por que isso? E aí eu evitava ele. Por quê? Porque eu me sentia abandonada. E eu não. Eu só entendi fazendo todo esse processo. Então, toda vez que ele saía e ficava longe, eu, abandono, tá me deixando. Mas eu não entendia, assim, eu só sentia algo ruim. Então, sempre, gente, sempre que doer algo que alguém, não só relacionamento, sempre que algo te deixar desconfortável, busquem o que isso em mim, aonde é lá atrás que isso em mim me deixou assim. Nunca é sobre o outro, nunca. Então, sempre olhar para as nossas feridas emocionais e para as nossas crenças de dinheiro, crenças de relacionamento. Eu não dividia o meu dinheiro com meu marido quando eu trabalhava fora. Era meu. Porque o meu pai era assim. Ele pegava o dinheiro dele e era dele. E eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia, que eu falava essas questões e a terapeuta dizia, tu não acha que tu é parecida com teu pai? Eu disse, nunca. Como que você é parecida com meu pai? Eu falava brava, gente. A gente nega. Tudo que a gente nega, que a gente fica bravo, que incomoda, busca um outro olhar. Vai lá buscar, porque tá ali o problema. Quanto mais a gente nega, mais o cenário vem. Mais o universo e Deus traz a situação para a gente aprender. Então, enquanto tu negasse, né? Enquanto tu negar que não sou parecida com meu pai, não, mas tu vai fazer coisas copiando, repetindo o padrão dele, né? É sempre para nos mostrar algo, é sempre sobre a gente. Sempre o que aquilo em mim quer falar, porque aquele sentimento aquilo que me deixou desconfortável, que o outro falou, aquilo que eu não gostei, o que em mim quer dizer? O que em mim eu preciso olhar lá dentro? E a gente tem a tendência sempre de jogar para o outro, né? Porque tu fez isso, que eu fiz. O que em mim fez eu ficar assim? Então, é sempre sobre a gente entender as nossas crenças e ressignificar, reprogramar isso. Mas isso só a partir de um processo terapêutico, de um processo de coaching, de um treinamento de forte impacto emocional. Porque se tu viveu um impacto emocional que criaram essas crenças, para tu desprogramar, ela tem que ser do mesmo jeito. Tem que ser diferente, tem que sentir emocionalmente aquilo que foi programado emocionalmente. E essa dor, ela é terrível, porque o que acontece? Digamos assim, vou dar um exemplo prático. Uma pessoa que teve que fazer muitas coisas sozinha quando ela era criança, né? Teve que ir para a escola sozinha.
milhares de vezes, milhares, 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 milhares. Tipo assim, eu imagino que... Vou pegar um exemplo, uma pessoa muito conhecida minha. Ela foi levada para a escola talvez umas poucas vezes, quando pequena, porque ela morava em cidade interiorana e tal. E aí o interior normalmente não tem situação de violência como tem em Porto Alegre, né? E aí ela ia sozinha o trajeto, fazia esse trajeto sozinha, a mãe dela, o pai, alguém lá levou umas 2 ou 3 vezes, ela aprendeu o caminho, nunca mais foi necessário. Só que no trajeto, essa criança, ela foi, algumas vezes, ela sofreu alguns medos, sentiu medo, né? Uma pessoa um dia caminhando atrás dela falou algumas coisas, ela sentiu medo, e aí aquela coisa, onde está meu pai? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Por que eles não me buscam na escola? Por que eles não me levam? Outro momento lá, ela pegou uma flor aqui, outra ali na casa das pessoas para levar para casa, e aí algumas vezes foi tranquilo, outras uma senhora lá chamou atenção, né? Deu um puxão de orelha, vamos supor assim, e aí a criança foi e levou, e depois ela ficou refletindo, mas cadê minha mãe? Ficou pensando, por que eu tenho que voltar sozinha? Eu só fiz isso porque realmente meus pais não estão comigo. Meus pais não me ensinaram isso, que eu não deveria pegar flores das casas das pessoas. E aí essa repetição, né, esse sentimento de abandono se cria dentro do coração dessa criança, né, essa sinapse neural. Então, quando essa criança ela tá nesse momento assim, abandono, né, que na cabeça dela é abandono. A mãe está em casa, a mãe tem outros filhos, né? O pai está trabalhando, eles estão tranquilos que essa criança está sozinha indo para a escola e voltando. Só que a criança é sempre sobre o sentimento da pessoa, da criança, o que ela está sentindo. E essa criança se sente abandonada. Passam-se os anos, né? E aí ela dificilmente alguém vai assistir uma apresentação da escola, dificilmente alguém vai assistir, sei lá, algo qualquer, sabe? Assim, aquela coisa de... Ela mesma pega o boletim dela, porque ela é muito autônoma, entende? Ela vai criando uma certa autonomia que ela se torna uma pessoa que não precisa dos outros para conseguir fazer aquilo que ela assim, ela se torna independente. E ela fica feliz que ela é independente. Só que ela tem momentos que ela olha para dentro e, nossa, mas cadê as pessoas? Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Aí acontece separação e tal, e aí o cenário vai indo. Aí ela casa justamente com alguém que eventualmente combina de buscar a pessoa no trabalho e atrasa. Chega muitas horas depois e ela fica lá que nem palhaça esperando. E aquela situação de se sentir palhaça, de se sentir abandonada, volta tudo novamente. O cenário sempre te traz para o aprendizado. E aí essa criança passa um tempo, ela terminou aquele relacionamento e ela está iniciando um outro, volta quem? Mais um outro homem que deixa ela esperando, que não busca no horário, que não cumpre, né, combinações. E aí o que ela sente de novo? Novamente o abandono. Entende? Então, assim, é sempre sobre esse olhar para trás para essa criança. E é tão interessante, Maura, tu falou aí sobre a raiva e o ódio que dá. E tudo isso que tu sente, e o que eu vejo assim, ó, todos esses sentimentos, quando eles vêm, todos eles, é a tua criança que tá aqui gritando, me olha, me ama, me acolhe, eu estou aqui, eu estou viva. E aí, dentro do processo de coach, dentro de outros exercícios, né, nós duas temos aqui um grupo de desafio, que era de desafios, e agora a gente está botando conteúdo lá quando a gente consegue. E aí eu fiz uns exercícios lá só do espelho, só de olhar para dentro, só de olhar para dentro de si. Esses exercícios de espelho, de olhar para dentro, de olhar para si, eles ajudam muito nessa questão da gente entender assim, essa criança que está ali dentro, é aquele olhar, é aquela vontade de ser acolhida, é aquela vontade de ser amada, né? Amada
na linguagem dela, no tamanho dela, naquele momento que aconteceu. É um ato de autorresponsabilidade, de amor próprio, né, Maura? É que hoje, como adulto, a gente tem que entender que a gente tem que se dar aquilo que a gente não teve. Aquilo que eu espero do outro, eu tenho que me dar. E essas questões, graças a Deus, agora elas não existem mais, porque isso já foi significado, isso já foi trabalhado. Então, mas eu trouxe um exemplo de como que era antes, porque eu não tinha essa consciência. Eu sabia que aquilo me trazia esse conforto, mas eu não entendia nem de onde que vinha, nem como vinha. Por que que aquilo me... Na verdade, eram gatilhos. E a gente, não nós adultos, nós temos muitos gatilhos com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Só que é sempre sobre nós. Porque os nossos pais, eles também vieram de traumas e dores. Então, isso é um padrão que está sendo passado. Se a gente não olha para isso, a gente vai repassar e repassar. Então, essas oportunidades que a vida nos traz de olhar para aquilo que a gente precisa curar, para aquilo que eu preciso trabalhar em mim. E todo momento que eu faço esse movimento comigo e com o meu filho, eu estou me curando. É olhar para a minha necessidade. O que eu precisava, que eu não tive, eu vou me dar. Não fui cuidada, é uma oportunidade de eu me cuidar agora. Como que eu tenho que me cuidar? Tenho que fazer por mim, fazer aquilo que eu quero. Eu queria que tivesse feito, tenho que fazer agora. E isso é a autocura. É olhar para essas necessidades. E é isso que eu falo muito aqui. Nós mulheres, a gente tem sempre que olhar primeiro para nós. Porque a gente cuida muito de todo mundo. Dos filhos, da casa, do trabalho, do cônjuge. E eu via minha mãe fazendo isso. Só que eu não vi muito ela se cuidando. Então, a gente tem que sempre se cuidar primeiro. É cuidar de quem cuida, né? O tema aquele que nós tínhamos falado. Cuidar de quem cuida. Olhar para as tuas questões primeiro. E isso não é egoísmo. A gente tem que entender que isso é amor próprio. E amor próprio vai ter, sim, fundir de egoísmo muitas vezes. Mas é assim que é. Porque tu tem que olhar para a tua alma. O que a tua alma necessita. Para tu suprir o outro, tu tem que suprir a ti mesmo. E entender o que te cabe, quais são as tuas responsabilidades. Como tu falaste da criança que é para a escola sozinha, é responsabilidade dos pais cuidar dos filhos. E eu não fazia isso muitas vezes. Por quê? Porque a minha criança ainda queria o olhar dos meus pais. Eu vim para um relacionamento de adulto querendo ainda algo lá de trás. Então eu esperava que meu marido me desse, que meus filhos me dessem. Então a cura é essencial para tu ficar no teu lugar. Olha, eu sou mãe, é minha responsabilidade cuidar disso, é minha responsabilidade cuidar disso como esposa, disso como mãe, disso como mulher. E é só na adultice, a gente adulta, responsável e madura emocionalmente. Porque não é adulto, tem muito adulto que não é maduro emocional. E fica esperando uma migalha do marido, que fica esperando uma migalha dos filhos, esperando que os filhos amem para ela se sentir amada. Nós temos responsabilidades com os filhos, com o marido, conosco. E sempre sobre nós. Eu já vi casos assim, sabe, de mulheres que já lá, seus 40 e poucos, 50 anos, 50 assim, anos, que perdem o esposo, né, que ficam viúvas, e aí elas passam a fazer, se vitimizar para os filhos, para se vitimizar e chorar, inventar doenças. Porque o que acontece? A vítima, ela está sempre em busca de um algoz, de alguém que vá lá e acaricie a sua cabeça, que diga, ai, coitadinha. Então, aí eu fico pensando como não era o relacionamento desse casal, né? Porque o que acontece? O homem morre e aí a mulher fica sozinha, viúva, e ela começa a tentar manipular os filhos para os filhos ficarem sempre perto dela, sabe? E aí aquela choradeira, aquela tristeza. Aí eu fiquei pensando, aí, né, olhando para essa situação, eu fui catar, eu adoro estudar o comportamento humano, né? Aí eu fui catar e assim eu tive a comprovação, assim, né? Esse casal aí que eu conheci, e aí
que tentou manipular, ela tentou manipular, e ai, porque eu tô doente, aí os coitados filhinhos correndo para casa dela ver o que aconteceu. Então, ela manipulou a vida inteira. Ela não conseguia. E um era dependente emocional do outro, porque daí o que acontece? Ela fazia o jogo da manipulação, porque ela queria ter o tempo todo agarrado aquele homem. E aí o cara, ele gostava de ser superior, mas ele caía na dela, porque ela vitimizava e chorava cada vez que eles se desentendiam. Era um drama, sabe? Era um drama, literalmente um teatro montado mentalmente, né, na cabeça dela, para segurar aquele relacionamento. E aí o que acontece? Ela conseguiu segurar o que ela deu. Aí tu vê assim, aí eu anotei umas coisas aqui, por exemplo, essa questão de quando a pessoa ela sofre muito, né? Eu não sei se todo mundo aqui que vai ver essa live vai concordar com o que eu vou falar, mas assim, existem doenças que são psicossomáticas, entende? Que por repetição, por dor, tu fica com aquela energia armazenada na tua carne e ela vira uma doença, entende? Então existem algumas pessoas que elas não cicatrizam essas mágoas e aí essa mágoa porque tudo é energia, né? Tudo é energia. Então tu não cicatrizou uma mágoa, aquela energia ela vai ficar acumulada, tá? E o Paulo Vieira fala muito, Paulo Vieira e outros estudiosos, tá? Porque eu leio vários livros. Fala que a energia acumulada de pensamentos tóxicos, de sentimentos pesados, é como se criasse um nódulo em algumas regiões do teu corpo, tá? Por isso que quando a gente está muito tenso, nervoso, estressado, a gente sente dor, né? Nessa região, pescoço e ombros. Algumas mulheres têm nódulos nos seios, né? Às vezes não vira câncer, mas fica ali com os nódulos, as pedrinhas. Algumas com essas questões de filho, família, criam nódulozinhos no útero, né? Ou no ovário. Tudo tem a ver com essas crenças, entende? Porque a energia ela se armazena na carne, a energia negativa, né? O pensamento negativo, o sentimento negativo, as mágoas, as dores, a raiva, o ódio. E aí esse casal, o que acontece? O cara ele infartou muito cedo, entende? Esse casal que eu conheci, que a mulher se vitimizava, ele infartou. Aí eu fiquei pensando assim, claro, o cara teve inúmeras amarguras a vida inteira. Ela manipulou ele, segurou o relacionamento que ela pôde sempre. E ele não viveu uma vida amorosa, feliz, porque ele viveu um relacionamento tóxico, né? Ele se deixou levar por ela o tempo todo, ela coordenando, ela mandando, ela manipulando, ela se vitimizando, alguns momentos manipulando, outros se vitimizando, sempre para segurar, porque ela tinha uma dependência emocional por ele muito grande, né? Não é um amor de verdade. O amor é leve, solto. O amor tu deixa a pessoa, tu permite que ela ir e vir, entende? E ali o que acontece? Eu fiquei imaginando assim, nossa, ele deve ter tido muita amargura, muita tristeza profunda. Sabe-se lá se ele não se apaixonou por outra pessoa e não conseguiu ir porque ela segurou tanto e ele não conseguiu viver um amor de verdade, entende? Infartou, teve infarto, teve outras complicações e tal. Mas assim, todo sentimento que não é tratado, toda mágoa que não é resolvida, vira doença. Vira doença. Não tem como, não tem. Isso é o nosso cérebro o tempo todo. Então, quando eu falo de pensamentos lá nas minhas lives, né, eu e a Mônica, eu e a Maura já fizemos algumas lives falando, eu tô falando da Mônica que eu vi um comentário da Mônica aqui, algumas lives falando sobre pensamentos. Quando a gente fala em coordenar os pensamentos, organizar, é entender que a gente não é marionete dos nossos pensamentos. Entende? A nossa mente, a gente tem que entender que não é a nossa mente que tem que nos dominar. É nós termos a consciência que nós devemos dominar a nossa mente, entende? É substituir o pensamento negativo por o positivo. Ó, Mônica, estou aqui. Já até confundi os nomes aqui, é tudo com M. Trocar, fazer essa ressignificação, né? E aí dentro do processo de coach tem outras técnicas e tal, mas se a pessoa ela não quer aprofundar no coach, ela quer
resolver algumas coisas ali, vai para frente do espelho e fala: eu sou amada, eu sou inteligente, eu sou criativa, eu sou incrível, eu sou exponencial, eu sou muito amada pelo Senhor. E assim vai comunicando aquilo que a pessoa quer modificar em si, né? Quer melhorar em si, arrumar a sua autoestima. Claro que não resolve tudo. Exercícios de espelho ajudam e muito, muito. Mas o fato todo é fazer a ressignificação através, né? A Maura sabe, a gente fez algumas vezes, através de processos, né? Dentro do próprio coach, a gente faz alguns tipos de ressignificação de uma maneira um pouco diferente. Mas é sempre olhar para dentro. É sempre ir lá na criança que grita. Sempre, e tem que entender, tem que trazer essa consciência das crenças. E é simples. Faz um exercício simples. Pega um caderninho e começa, lembra lá da tua infância dos seus pais. Como que era o relacionamento deles? Como que eles se relacionavam entre si e cada um entre eles mesmos? Como que era o relacionamento com o dinheiro? Como que era o relacionamento com os filhos? Começa a escrever isso e traz a consciência e questiona todo tipo de pensamento a teu respeito. Ah, eu sou burra. Eu sou burra mesmo. Esses pensamentos não são teus. Esses pensamentos são de crenças que vieram de um lugar. De pais, professores, educadores religiosos, líderes. Então, questiona sempre. Não deixa a tua mente te levar. Questiona os teus pensamentos. Quando tu erra alguma coisa, ai, olha como eu sou tarará. Por isso que eu trabalho muito a comunicação com as minhas coaches. Muito. Eu sei o quê? Ai, eu faço tudo errado. Olha aí. Sou bem boca aberta. Questiona as tuas crenças, questiona o que tu fala a teu respeito e muda isso. Começa a te acolher quando tu errar. Ai, errei. Tá tudo bem errar. Hoje a minha filha faz isso comigo. Às vezes eu falo, ai, e ela, mãe, tá tudo bem errar. Eu, é mesmo, né, filha? Porque eu ensinei ela assim, tudo bem errar. Às vezes incomoda. E aí eu respiro, porque são gatilhos que a gente não tem. E eu olho, quebrou um copo. Ah, tá tudo bem, filha. Tudo bem quebrar um copo. Quebrou o copo, aí tu já vê naquele cenário. É engraçado isso, eu sou fascinada pela mente humana, sabe? Porque acontece, quebrou o copo, né? Qual é a reação da criança interior que repete o padrão dos pais? Gritar, né? O que teu pai e tua mãe faziam, Maura? Estardalhaço, provavelmente, né? Ai, olha o copo! Hoje, esses dias ela quebrou o copo e eu disse, tu te machucou, filha? Gente, eu não fazia isso antes. Olha aí o copo. Não, tá preocupado com o copo ou tá preocupado com a criança, com se ela tá bem? Filha, tá tudo bem? Tua mãe. Tá, não tem problema. Mas isso é um trabalho. Gente, isso é um processo. É um processo de autoobservação diário. É tão interessante que eu coloquei lá no grupo esses dias, né? Bota no relógio 1 em 1 hora. Bota alarme para despertar no relógio de 1 em 1 hora. E a cada 1 hora observa quais pensamentos eu tive nessa 1 hora que passou. Anota. E aí muda aquele pensamento com pensamento positivo. O que eu falei nessa outra 1 hora que passou? Troca o verbo. Se a gente faz esse exercício, a gente fica chocado com o nosso verbo, com os nossos pensamentos. A gente vê que a gente está... Sim, Sabrina, nós vamos deixar essa live gravada. Porque o que acontece? A gente fica o tempo todo no negativo e no padrão dos nossos pais. Olha só o que aconteceu. Tu sabe, Maura, que eu sou do interior do estado, tá? Ó, eu fui criada parte com meu pai e com minha mãe, uma época com uma senhora que cuidava de nós e também fui cuidada por pessoas da família. E aí existe uma pessoa que ela tinha um verbo muito forte. Ela dizia assim, cada vez que alguém derrubava alguma coisa, ela chamava de pateta. Boca aberta. Tuas mãos, né? Falava que as mãos da gente eram mão mole, que não sei o que, Qual é a primeira coisa que tu faz? E outra, ela brigava, fazia juntar, limpava. Ela fazia assim, um escândalo por causa da casa, entende? Sujou a casa, sei o que.
nós éramos apenas crianças. A criança, ela não tem a capacidade, a motricidade. Eu fiz pedagogia, não concluí, mas foi suficiente para mim aprender, né, sobre isso. A criança, ela não tem a coordenação motora adequada para segurar um copo de vidro até determinada idade. Tem a motricidade um pouco mais, né? E tem a fina, eu acho que a outra é grossa e uma é fina. Então, assim, uma criança até determinada idade, ela tem que usar um copinho de plástico, um copinho de alumínio, algo assim que não quebre mesmo. Ou até um de vidro, mas que seja aquele vidro um pouco mais largo e resistente. Porque a criança, ela não tem a motricidade fina, a articulação dos dedinhos ainda. O cérebro dela, com todo o sistema neural dela, não está completo, concluído. Ela saiu de dentro do ventre materno, ela caminha, ela corre, ela brinca, ela conversa, mas ela não tem a motricidade fina. Por isso que na escola, lá com 7 anos de idade, as professoras dão muito trabalhinho de cortar tesoura, cortar, né? Ou picar papel. Eu lembro de uma das escolas que eu trabalhei, eu estava com, acho que Jardim B, picava papel, a gente dava jornal, tinha dias da semana que era só picação de jornal, né? Porque tu tem que trabalhar a motricidade da criança. Então, é natural que a criança derrube um copo e nem por isso ela é pateta. Nem por isso ela é boca aberta. Nem por isso ela precisa ser rotulada de nada. Ela é criança. A criança tem que ser criança. Então, o que acontece? Esses rótulos, eles ficam impregnados na mente dessa criança. Um dia ela vira adulta e ela repete as mesmas frases com os filhos dela. Quando eu percebi o meu erro, porque eu cheguei a verbalizar algumas vezes, quando eu percebi o quanto doía no meu filho, e aí depois que eu descobri que ele é autista, para mim, triplicou o sentimento de culpa. Nossa Senhora, vocês não têm ideia. Porque assim, ó, tu começa a enxergar a dor, entende? A dor. E aí é que tá. Às vezes a criança ela precisa crescer um pouco e dizer assim, eu não sou isso. Eles precisam vir, né? E como se fosse um soco no teu estômago e dizer assim, eu não sou isso que tu tá dizendo para mim. Eu apenas não consegui segurar. Entende? Então, assim, ó, a dor ajuda a crescer, né? Em todos os sentidos. A dor nossa nos fez crescer e estimulou a ressignificação de algumas crenças nossas. E a dor que nós sentimos, que passamos para os nossos filhos, que os nossos filhos devolveram para nós, também nos ajuda a crescer. Então, eu mudei muito meu verbo, a maneira como eu falo, depois que o meu próprio filho disse assim, mãe, eu não sou isso. Eu não sou isso que tu tá dizendo. Entende? Depois que eu vi o olhar lacrimejado das coisas que foram ditas para ele, que não fui eu, que foram outras pessoas. Eu fui cada vez mais mudando e estimulando as pessoas da minha volta a mudarem também. Quando tu começa a observar que no teu entorno as pessoas também falam coisas que machucam, a gente aprende a, digamos assim, a gente não só ressignifica pra gente, a gente começa a ajudar as pessoas no nosso entorno a ressignificarem também as dores delas, né? Porque o que acontece? Quando a gente percebe que é sempre sobre o outro, né? E também é sempre sobre a gente. É assim, existem as coisas de Deus e as coisas nossas, né? As nossas coisas e as coisas do outro. Eu decido cortar meu cabelo. Deus decide que vai chover. A Maura decide que bota trança, né? Cada um tem as suas decisões. Então, quando eu noto que a palavra do outro não deveria interferir na minha vida, eu começo a corrigir eu tenho autorresponsabilidade de me corrigir, não permitir, né, que as pessoas me machuquem. Mas quando eu tenho um filho, eu começo também a criar um invólucro em volta para proteger também o meu filho, entende? Então, quando eu noto que tem pessoas que chamam, né, meu filho de burro, de incapaz, de boca aberta, de sei lá o quê, eu começo também a dar os cutucão nas pessoas para elas não fazerem isso. Teve uma cena, eu acho que na primeira live a gente falou, Maura, eu até te comentei,
uma cena que aconteceu na escola do meu filho, né? Porque assim, os maiores criadores de crenças limitantes nas crianças, e nós também, né? Porque nós um dia fomos crianças, são os pais e os tutores, né? Os adultos que criam aquela criança, não necessariamente pai e mãe, que daí pode ser os avós também, e os professores, né? Então, o meu filho frequentou uma escola que a professora, ela muito corriqueiramente, ela chamava as crianças, os meninos de maloqueiros, de marginais, e ela dizia que eles nunca iam ser ninguém na vida, né? Então, assim, esse já é algo bem concreto que eu tenho de exemplo, porque a repetição, ela foi tão forte, que eu consegui limpar isso da cabeça do meu filho. Mas os outros dois meninos nem tanto. Um deles realmente virou marginal e o outro não foi para frente, assim. Ele não teve, assim, ainda ele não teve digamos assim, um impulso para frente, sabe? Ele parou de estudar, ele resolveu seguir a vida como motoboy e ele está trabalhando, tá? Assim, informalmente. Mas o que acontece de todos os colegas do Gabriel, dessa turma, o Gabriel é o único que está fazendo faculdade, entende? Então, assim, para te ver, tamanha o que um professor, que um adulto tem de capacidade de mexer no cognitivo de uma criança, entende? Então, assim, e principalmente quando a criança ela fica muito tempo numa escola com professores que têm uma cabeça alienada, doida, né? Porque um professor que diz para meninos, vocês nunca vão ser ninguém na vida, vocês são tudo um bando de marginais, se aquela criança tem um lar disfuncional, é bem possível que ela encare aquilo como uma verdade. E ela cria aí uma crença, entende? Então, assim, é muito dolorido até isso, sabe? Porque, assim, a turma do meu filho naquela época deveria ter umas 20 e poucas pessoas, uns 13 meninos, né? Um pouco menos da metade. Dos meninos, né? O Gabriel é o único que faz faculdade, entende? Daquela turma lá de quinto ano, quarto, quinto ano, sexto ano. Porque essa professora, ela deu aula várias vezes. Essa professora, ela tinha palavras de baixo calão, assim, sabe? Tudo muito pesado. E era tão forte a pressão e as coisas que ela falava que o meu irmão, por parte de pai, estudou nessa escola também e meu pai não aguentou, tirou ele de lá, entende? E que bom, né? Porque, sabe-se lá, entende? Depois aconteceu tanta coisa na vida dele, né? Meu pai separou da mãe dele e tal. Então, assim, gente, isso é crença. Crença, o poder de uma crença, né? No início da live ali eu falei sobre o que é, como se formam as crenças, e aqui a gente está agora falando sobre nesse poder que a crença tem a crença limitante, principalmente, de destruir com o psicológico de uma criança, de um adolescente, e até mesmo de criar doenças nesse adulto que um dia foi criança, entende? Por isso a importância dos pais, o papel dos pais. Porque os professores, eles têm poderes, mas aonde tem um lar firme, um lar de amor, de pertencimento, isso não entra. Porque os meus filhos também, o meu filho também, aconteceu exatamente a mesma coisa na escola deles. Mas nós fomos lá conversar com o professor e nós conversamos com ele. Ou seja, todas as palavras do professor não entrou nele. Por quê? Porque nós sabemos quem ele é e a gente reforça isso muito para ele. Então, é importante a importância de nós, pais, estarmos presentes na vida dos nossos filhos. Nós temos que prover, proteger, ensinar e estimular. E cuidar do sistema dessas crianças fora de casa. Que é a internet, que é na escola, que são os amigos. A gente tem que estar sempre atento a isso e observar quais são os pensamentos deles, o que eles falam, o que está entrando de diferença ali. Então, para isso, os pais precisam se curar. Elas precisam de autoconhecimento. Autoconhecimento. Eu entendo de mim, eu sei o que é meu, o que são as minhas dores e eu cuido dos meus filhos.
Eu protejo os meus filhos de pessoas que chegam e falam que é burro, ai, faz tudo errado, que é boca aberta, que não sei o quê. Eu estou sempre cuidando isso dos meus filhos. E sempre dizendo para eles, não permita que as pessoas falem que não é essa. Ele não permite. Então, a gente precisa, assim, olhar para as nossas questões, para as nossas feridas, para as nossas crenças, não repetir nos filhos e não deixar que os outros então, autoconhecimento, gente. Busquem autoconhecimento, busquem se entender, entender quais são as suas dores, o que tu está repercutindo dentro de casa com teu marido, com teus filhos, e fazer o teu papel de pai, de mãe, sobre isso. Vou só trazer, eu não sei, tu quer encerrar já ou vamos mais um pouquinho? O que tu acha? Se tem alguma coisa para acrescentar, pode falar. Eu, por mim, eu falo. Eu escrevi 3 páginas. Conheço, né? Influente. Minha influente preferida. Estável junto, tá? Então, assim, o que acontece? Eu queria só ilustrar mais um exemplo, tá? Ai, gente, fazendo exercícios de coach, né? E buscando as dores da minha criança, esses tempos eu parei para analisar por que eu não gosto de cozinhar. Olha. Gente, é muito forte, tá? Por que eu não gosto de cozinhar? Aí eu descobri, não é que eu não gosto. Eu amo cozinhar. E eu amo fazer receitas. Só que quando eu tinha aproximadamente uns 9 anos de idade, a minha mãe estava trabalhando, meu pai saiu e ele demorou para voltar. Aí meu pai demorou para voltar e passou do horário do almoço. E eu tenho mais 2 irmãs, né? Por parte de pai e mãe. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, as gurias estão com fome. Eu tinha 9 anos. Eu preciso fazer alguma coisa. Me fui me aventurar a fazer arroz. E eu espero que meu pai não olhe essa live, porque eu não conversei com ele sobre isso ainda, mas se ele olhar, paciência, depois eu falo com ele. E aí eu fiz o arroz do meu jeito. Uma criança de 9 anos foi lá e fez um arroz, tá? O que aconteceu? O arroz ficou empapado. Eu não botei sal nem nada. Eu botei o arroz na água e na panela em que tá aquele água dentro. Botei, eu acho que não sei quanto. Eu botei uns 2 litros de água. Eu tô rindo, sabe? Mas no dia cozinhou, eu fiquei trifeliz. Nossa, eu fiquei feliz que cozinhou, o grãozinho ficou cozido. Só que, claro, virou uma papa, né, gente? Então eu fui lá, fiz e eu toda orgulhosa, né? Meu pai chegou e olhou assim. Meu pai sempre foi muito irônico e debochado. Débora, o que tu fez? Eu disse, eu fiz arroz, o senhor não vinha nunca? E as gurias estavam com fome. A gente até comeu. E ele ficou horrível. Ficou uma papa. Só que ele falava rindo. E, tipo, não sei se foi nervoso, que ele falava rindo, mas para mim soou pesado, entende? Ficou uma papa, ficou pior do que sopa, ficou não sei o quê. E aí ali foi uma dor, tá? Eu estava feliz que eu consegui fazer o arroz empapado. Só que o arroz ficou empapado, entende? Só que eu tava feliz, eu fiz, eu me superei, eu tinha 9 anos de idade, eu consegui fazer aquilo ali assim. E aí, o que acontece? O que eu descobri? Eu descobri que as minhas crenças relacionadas à cozinha, estão ligadas ao meu pai, entende? As falas que ele usou naquela época que eu tentei cozinhar e não consegui, entende? Então, assim, sempre esse olhar acolhedor para dentro, a gente está sempre ressignificando aquilo que doeu um dia, entende? Então, assim, Maura, eu não digo mais para mim mesmo que eu não sei cozinhar. Eu estou buscando cozinhar o melhor que eu posso todos os dias. Buscando ressignificar aquelas falas que doeram lá na infância, entende? E isso é interessante. Não me doeu o dia que eu descobri a origem, né, dessa crença, mas eu achei interessante o impacto que ela teve em mim. Lá com 9 anos de idade, ela repercutiu, porque ali aquela fala dele criou um bloqueio.
E aquele bloqueio, pessoas tentaram me ensinar a cozinhar várias vezes e eu simplesmente bloqueei e não consegui aprender. Entende? Então, assim, todas as mínimas falas que os adultos nos falam quando nós somos crianças, eles geram impacto, positivo ou negativo, entende? E aí, lá no coach, a gente aprende que as frases encorajadoras, elas trazem muita consciência e fazem tu te superar. E as frases negativas, elas te criam essas barreiras, esses bloqueios que tu não consegue transcender assim, sozinho. Tu precisa de uma outra situação de forte impacto para transcender, né? Fale, Maura. Incrível, nossa. Então, gente, a gente já trouxe, nós trouxemos muitos exemplos. Muitos exemplos. E tem crenças que a gente ainda não descobriu. Então, a gente tem muitas crenças que nos limitam. Por que muita gente não consegue falar em público, não consegue fazer uma live, não consegue fazer um vídeo, não consegue falar o que pensa para o marido? Tem gente que não consegue estar com o marido e dizer coisas simples. Gente, muitas. Então, tudo isso está relacionado com alguma crença da infância. Algo que aconteceu e te limitou, te bloqueou. E isso está repercutindo e está fazendo com que tu não tenha um bom relacionamento no trabalho. Tu não tenha, talvez, uma carreira melhor, porque tu poderia estar trabalhando na internet, mostrando o teu talento, que não consegue. Então, tem que ter lugar, amor e buscar ajuda. É importante. Isso só vai ser mudado com ajuda. Sozinho a gente pode até identificar a criança, mas não consegue fazer com que ela vire a chavinha, fazer a gente agir. Fazer de ir lá e confrontar aquela criança, até que ela se desfaça. Não, e isso é fato, né, Maura? É fato. Eu digo por mim, eu estou aqui falando em público depois de umas 8 imersões. Exatamente. E depois de 2 processos inteiros de coach. Depois de umas 8 imersões e depois de 2 processos inteiros de coach. Por quê? Porque as crenças de crítica, né? De medo da rejeição, medo da crítica, medo do deboche, medo do ridículo, medo do que as pessoas vão falar. Me bloquearam por alguns anos na minha vida, assim. Bloquearam tão fortemente, que foi difícil começar a fazer live, foi difícil abrir o Instagram para público, foi difícil expor a minha vida pessoal, foi difícil trazer pessoas, situações da minha vida para expor ao público, entende? E foi difícil falar com meus pais que eu ia expô-los. Entende? Porque no momento que tu começa a trabalhar com isso, tu te dá por conta que tu vai começar a trazer exemplos da tua vida prática, até para conseguir trabalhar, né, a vida das outras pessoas, ajudar elas. E para isso tu precisa trazer situações da tua vida prática. Então foi tudo muito difícil. Foi nesses anos últimos, eu imagino que foi umas 8 imersões e muita ressignificação. Eu tô falando por mim. A Maura, não sei quantas ela fez. E eu, ao todo, já fiz 2 processos de coaching. Então, foram 24 sessões aproximadamente. Então, é isso, pessoas. A gente está aqui para ajudar quem quiser ressignificar essas crenças, quem quiser curar a sua criança, olhar para dentro. Nós temos um grupo que está dentro ali dentro do meu perfil, dentro do perfil da Maura, que a gente coloca conteúdo gratuito lá, não é nada pago. E se vocês quiserem entrar no grupo, entrem lá, que a gente alimenta com conteúdo. Daí tem uma pessoa a mais lá que nos ajuda também, a Mônica, que ela é coach esportiva, e ela nos ajuda. Eu tenho muita dificuldade em falar em público, não consigo organizar as minhas ideias na minha mente. Amiga, eu era assim. Provavelmente tu foi mandada calar há muito tempo. Provavelmente pessoas te disseram assim, fica quieta que tu não sabe de nada. Criança não fala na mesa. Ou riram quando tu falava em sala de aula, tu levantou para falar e riram.
Amiga, chama nós no privado aí ou entra no nosso grupo que a gente pode te ajudar, tá bom? Luana, né? Fácil, Luana, é muito fácil de resolver, Luana. A gente só precisa olhar para esse loopzinho e dar um novo significado. Mudar essa crença de ser quem tu nasceu para ser. A gente não pode essas coisas apagar aqui em nossa consciência pessoal. Deixa eu só acrescentar mais uma. Quem eu sou, quem nós somos, Maura? Quem eu sou, então. É isso que a gente trabalha, quem somos de verdade. E eu sempre falo isso, que o poder pessoal de cada um está em quem é. O sucesso está em quem tu é. Tu é a única, tu é filha, tu é amada, tu é escolhida. Tu foi escolhida para vir fazer algo. Então, tu tem que fazer. Se tu não consegue, tu precisa de ajuda para fazer. Precisa entender quem é tu. E aí, tu vai fazer. Quem eu sou? Eu sou espírito de luz. Ser amado. Ser que veio projetado pelo Senhor. Eu sou luz. É assim que eu me sinto hoje. E eu sou uma luz tão intensa que eu ajudo outros seres que são sombra nesse momento a projetarem a sua luz. Então, enquanto a gente não olha para dentro e descobre quem a gente é de verdade, a gente continua projetando a sombra nos outros e trazendo as situações do cenário da infância novamente para a nossa vida. É isso, gente. Acho que vamos finalizar. Gratidão. Nos colocaram esses post-it, essas crenças, e aí a gente vai aparecer quem é de verdade. Isso. Tá bom? Gratidão. Obrigada por todos que estiveram aqui. Deus abençoe a vida de todos vocês. E quem quiser entrar para o grupo esse que nós temos ali nosso grupo do WhatsApp, tá lá na minha bio e tá na bio da Maura, eu imagino. E ali a gente alimenta com conteúdo sempre. Nós estamos montando uma mentoria que vai começar logo, logo. E também tem o coach escutação, que começa logo, logo também. Nós vamos publicar lá nos nossos stories, na nossa linha do tempo. Tá bom, gente? Obrigada por todos. Um forte abraço.